Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao Ratoscast, o podcast oficial dos Ratos de Cinema. Essa é a terceira temporada, eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo, nosso futuro diretor mais famoso do Brasil, Renato Maciel. Opa, salve, salve rataria, beleza? Hoje a gente vai falar um pouco mais do Luz, Câmera e Ação. Com a gente também, o nosso futuro diretor mais famoso dos Estados Unidos, Márcio Perello. Obrigado aí mais uma vez pelo convite. Falar de diretores é um prazer. Bom, se essa é a primeira vez que você está ouvindo o Ratoscast, você pode encontrar os outros episódios, né, do Ratoscast no nosso site, que é o ratosdecinema.com. Você pode nos enviar uma mensagem pelo Twitter. O nosso Twitter é o @ratos_cast e o nosso e-mail é o ratoscast@gmail.com. Nosso cast também está disponível pelo iTunes, caso você deseje ouvir, né, pelo iPhone, pelo tablet, em qualquer lugar, em qualquer hora. Nosso tema de hoje são os diretores mais influentes da década, né? Então, só pra gente explicar como é que vai funcionar o cast, cada um selecionou 3 nomes, né? Cada um vai justificar, a gente vai falar os filmes que essa pessoa fez nos últimos anos. Só deixando claro que a década pra gente, a gente elegeu a década de 2005 até 2015. Se o diretor já fez alguma coisa em 2016 que a gente viu, a gente vai falar também de 2016, mais ou menos esses últimos 10 anos. O meu critério, por exemplo, eu tentei fugir um pouco dos americanos, tá? Sei lá, eu acho que tem bons diretores americanos nessa década, mas eu tentei pegar um pouco de cinema do mundo. Qual foi o critério que vocês tiveram? Basicamente pensar em quem me influencia. Peguei, assim, diretores diferentes, de estilos de cinema diferentes e que tem algum toque no seu trabalho que eu acho que vale uma ressalva, que é diferenciado, que tem realmente uma visão diferente. Eu peguei diretores que têm alguns toques neles de cinema europeu, então eles não partem naquele feijão com arroz bem padrão. Na verdade eu também gosto dessa parte de diretores diferentes, enfim, de abordar temas diferentes, mas eu fui um pouco no convencional e um pouco do gosto meu, pessoal, sabe? Do que me agrada, do que eu sentar numa sala de cinema e... É claro que eu gosto de abordar temas atuais, que sejam interessantes, relevantes, mas também que você sente no cinema ou em casa mesmo e assista um filme prazeroso, com um jeito de filmar diferente. E esses 3, que pelo menos eu escolhi, tem bem filmes com características próprias, com uma identidade. Eu escolhi esses 3 que acho que todos vão gostar. Só deixando claro também pra quem tá ouvindo a gente, é que a gente não tá aqui querendo escolher um nome, né? Isso seria injusto. A nossa ideia é analisar o trabalho dos filmes que foram mais relevantes, mais influentes. Então, vamos lá. O primeiro diretor na lista em ordem alfabética, ele fez em 2006 Babel, ele fez um segmento em 2007 do Cada Um com Seu Cinema. Em 2010 ele fez o drama Beautiful. Em 2014, ele ganhou o Oscar por Birdman. E agora, em 2016, ele fez O Regresso. Eu vou perguntar pro Renatão, que foi quem escolheu esse diretor, quem é e por que você acha que ele merecia estar entre os melhores diretores da década, Renatão. O diretor é o Alejandro González Iñárritu. O mexicano agora está destruindo os Estados Unidos. É impossível você falar de cinema nos últimos 10 anos, somente nos últimos anos agora que a gente está vivendo, né, no passado e esse ano, e não mencionar o nome do Iñárritu. O cara, ele chegou chutando todas as portas com Amores Brutos, ganhou sua primeira indicação, acho que em 2006, com Babel. Foi ali que eu conheci ele. Ele acabou se tornando um dos diretores mais aclamados e respeitados dessa geração, né? Eu gosto da maneira dele de filmar, os elementos, né? Como ele usa os elementos para representar o medo, o sofrimento. Ele capta a essência do humano, sabe? Da pessoa, principalmente nos primeiros filmes dele, Amores Brutos, Babel, Beautiful, 21 gramas, que é espetacular. E ele mudou um pouco esse estilo dele. Ele partia muito para isso. De repente ele acabou pegando uma linguagem mais experimental, pegando muito também com os trabalhos mais novos dele, com o Emmanuel Lubezki na direção de fotografia, com o Birdman e O Regresso. Ele acaba fazendo uma bela utilização da câmera, do Steadicam. Assim, eu gosto de pensar que ele é um cara que falseia planos e sequências como poucos, sabe? Ele vende um projeto pra você que você acha que tá vendo um filme sem corte, e ele sabe a hora de cortar, e você às vezes não percebe esse corte. E eu acho que é impossível você falar de cinema novo hoje em dia sem levantar o nome do Iñárritu.
Legal, Márcio, você conhece o Alejandro González Iñárritu? Sim, eu gosto muito do Babel, Beautiful, excelente. Gosto muito, vi o The Revenant, e excelente diretor, e concordo que esteja nessa lista. Nome bem relevante em Hollywood, né? Renatão, eu acho que ele merece também estar na lista, e eu acho assim, eu fico feliz que ele mudou um pouco a filmografia dele, porque eu amo o Amores Perros. Eu revi esse ano, acho um filme espetacular, assim. Muito bom. 5 estrelas, sabe aquele filme perfeito? Ele ficou muito preso àqueles dramas muito pesados, né? O 21 Gramas, que são bons filmes, né? O Babel, são bons filmes, mas é bom ele também fazer uma coisa diferente. Eu acho que o Beautiful já foi, assim, fundo do buraco, assim, da solidão, da tristeza, né? Da maldade humana e tal. Então eu fico feliz que ele buscou coisas novas no Birdman, no Regresso. Eu acho que ele passou por essa fase de buscar sempre a tentar descrever sofrimentos físicos e emocionais do ser humano. E isso é mas muito presente nos primeiros filmes dele. Você ainda percebe esse tipo de utilização recentemente, o Regresso tem isso. Ele brinca com o som, sabe? Você não tem o som, você tem um plano que não aparecia nada. Era escuro, se não me engano. Você só ouvia a respiração, sabe? Então ele brinca com o som pra mexer com a angústia e mostrando tudo aquilo, sabe? Só deixando claro, né, o próximo trabalho do Iñárritu é a série The 1%, que é com Ed Harris e a Hilary Swank. O próximo diretor que a gente vai falar, a filmografia dele começa com, em 2005, Batman Begins, O Grande Truque em 2006, Batman o Cavaleiro das Trevas em 2008, A Origem em 2010, Batman o Cavaleiro das Trevas Ressurge em 2012, Interestelar em 2014, para por aí. Esse foi uma escolha minha, então eu vou falar um pouco dele. Óbvio que eu tô falando do inglês, Christopher Nolan. O cara que, na minha opinião, trabalha com qualquer orçamento, veio do cinema independente, fez um filme praticamente experimental, né, o Amnésia. Eu acho que nessa última década, nos últimos 10 anos, foram os anos que ratificaram o talento dele. Fez filmes extremamente originais, alguns desses filmes, pra mim, são meus top 10 da minha vida. Eu acho que ele consegue mesclar gêneros muito bem, ele faz um filme sempre completamente diferente do outro. Ele fez a trilogia do Batman, os 3 filmes são completamente diferentes. Isso, eu acho que não tem como negar isso. São alguns dos melhores filmes de super-herói. Tanto que eu acho que, da nossa lista, é o único diretor que fez quadrinhos, isso merece ser dito. Trabalha muito bem, a parte visual dele é muito boa, você vê o filme do Nolan, você percebe a maneira que ele edita, o trabalho com os diretores é sempre uma coisa fria, mas é a cara dele. Os filmes dele são extremamente inteligentes, é um diretor super autoral, é um cara que te leva pro cinema porque ele filma de uma maneira pra você realmente ir no cinema, né? Eu admiro muito o trabalho desse cara. Márcio? Gosto muito. Excelentes filmes, assim, que me agradam bastante. A Amnésia, A Origem, trilogia Batman. Pegar uma trilogia, não uma trilogia, pegar um filme do Batman que vem de fracassos grandes e traduzir de uma forma bem autoral, bem diferente do que a gente estava vindo acostumado a ver nos cinemas, com novas tendências, recriou essa franquia que veio no segundo filme sendo espetacular. Aliás, pegando essa carona no que o Márcio falou, tem duas coisas que vale a pena falar do Nolan sobre o Batman. É o seguinte, hoje em dia, todo o reboot que se faz, vou dar o exemplo, por exemplo, do James Bond. Martin Campbell, quando ele fez o reboot do James Bond no Cassino Royale, ele falou que o estúdio virou pra ele e falou assim, eu quero que você faça o Batman Begins do James Bond. E hoje em dia isso parece que virou referência, né? Virou uma referência. E as pessoas às vezes esquecem o Batman Begins. É um grande filme, eu revi há pouco tempo. Não, é espetacular. Já revi várias vezes, vi 2 vezes no cinema. Muito bem encaixado, o roteiro é muito bom. Ele usa ótimos atores, tem por si só, é um filme fechadinho, com um final maravilhoso. Mas uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte, muito pouco se fala do Nolan como diretor de ator. E aí a gente esquece que um dos melhores trabalhos que a gente deve ter visto nessa década foi do Coringa do Heath Ledger. Verdade. E o Heath Ledger, quando ele deixou algumas anotações sobre o Coringa e tal, ele falou muito do Nolan. Falou que o Nolan conversou muito com ele de como ele tinha que construir o personagem. Eu acho que o trabalho dele como diretor de atores é muito legal, é muito bom, porque se você parar pra pensar, a maioria dos filmes dele tem um elenco muito grande, e é um elenco de nome, é um elenco ativo, e ele consegue dar espaço pra todos eles, tirar boas atuações de todos eles, ele consegue encaixar tudo ali e fazer todos os personagens e todos os atores terem o seu momento no filme. Eu não acho o Nolan o gênio que botam o Nolan hoje em dia. Insônia, que é muito esquecido, acho que é um filme que todo mundo deveria assistir, muito que bom. É espetacular. O Insônia tem um trabalho espetacular da dupla de protagonistas, né, que é o Robin Williams e o Al Pacino. O próximo trabalho do Nolan vai ser um filme sobre a Segunda Guerra, chamado Dunkirk.
só para 2017. O elenco, para variar, espetacular. Tom Hardy, Kenneth Branagh. Próximo diretor, talvez seja um dos diretores mais velhos na lista, né? Em 2006 fez A Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima. Em 2008 também fez 2 filmes, A Troca e Gran Torino. Em 2009, o ano seguinte, fez Invictus. Em 2010, Além da Vida. Em 2011... J. Edgar. Em 2014 fez 2 filmes também, Jersey Boys, Em Busca da Música e Sniper Americano. Vou passar pro Márcio, quem que é o diretor e por que você achou que ele merece estar na lista. Então, como você mesmo falou, 43 anos de carreira como diretor, é o Clint Eastwood, que você acabou não mencionando de 2005 pra cá, você não botou o Menina de Ouro com um excelente filme dele. Eu gosto muito, então, só pra fazer uma menção honrosa também, pra incluir nessa lista, que é um excelente filme, super premiado. Claro, venceu o Oscar. Excelente filme. Então, ele pra mim é um excelente diretor, porque tem várias características que enxugam o seu orçamento, econômicos no seu orçamento, então isso é uma característica bem própria dele, uma filmagem um pouco mais lenta, trabalha muito com o ator, tem uma filmografia pra mim muito boa e, com certeza, na minha opinião, um diretor que deve estar na lista nesses últimos 10 anos, fez bons trabalhos. Se eu te falar que 3 filmes dessa lista toda que a gente falou, eu acho que são válidos, eu não vou estar mentindo, entendeu? Eu acho que ele tem muitos altos e baixos nesses últimos 10 anos, sabe? Eu destacaria nessa filmografia dele o Gran Torino, que eu acho um filme belíssimo, grande atuação dele, grande direção dele. Eu sou muito fã desse filme. Então eu não sei se eu colocaria o Clint Eastwood nessa lista. Eu entendo isso que o Renatão tá falando, porque eu também acho, quem filma muito em 10 anos, acaba às vezes, né, escorregando aqui e ali, e o Clint Eastwood, ele foi um cara que ele fez mais de uma vez 2 filmes por ano, e esse processo é muito difícil, né? No caso da Conquista da Honra e Cartas de Iwo Jima, você vê claramente que ele se dedicou muito mais em um filme um pouco diferente, deixou um com muito mais qualidade do que o outro. O que é legal dele, e que eu acho que sim, ele merece estar na lista, é o fato dele sempre se reinventar. Então assim, você tem um ano, você tem A Troca e Gran Torino, que são filmes completamente diferentes, e eu sou um cara que gosta da Troca. E bons filmes. Pois é, eu gosto muito da Troca, as pessoas acho que até esquecem desse filme, mas eu acho muito bom, eu acho até a melhor atuação da Angelina Jolie, assim, desde o filme que ela ganhou o Oscar, que é o Garota Interrompida. Eu acho o Sniper Americano espetacular. Um filme que eu vendo o filme, eu não acreditava que o Clint Eastwood tinha feito aquele filme. Daquele jeito, né? Um filme de guerra. E ao mesmo tempo ele mescla muito bem a parte dele em casa. Aí a do parte drama dele na pessoal guerra. Com a família, né? Absurdo. Agora, ele é um cara, e o fato dele ele entrar nessa lista é o trabalho que ele tem com os atores. Até o J. Edgar, que eu concordo, não é um bom filme. Até o Além da Vida, que não é um filme completamente esquecível. Você tem trabalhos ótimos de atores. Ele cuida muito bem dessa parte, né? Então eu acho que sim, pelo fato disso. Ele fez filmes que, pra mim, marcaram essa década. Concordo com vocês que teve filmes que não são um primor, mas como você também falou, teve filmes relevantes pra mim. A Troca, bom filme, Gran Torino, Menina de Ouro, O Sniper Americano, enfim. Bom, esse ano ele vem com Sully, que é o filme com Tom Hanks, sobre aquele piloto que pousou o avião no Rio Hudson. Eu tô muito curioso pra ver o Clint Eastwood trabalhando com Tom Hanks. Vamos pro próximo? Vambora. Em 2007, ele fez Zodíaco. Em 2008, de ano seguinte, o curioso caso de Benjamin Button, que foi indicado ao Oscar. Em 2010, também indicado ao Oscar, A Rede Social. Em 2011, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Em 2013, ele foi pra televisão fazer House of Cards. Depois ele voltou pro cinema em 2014 com Garota Exemplar. Renatão, de quem eu tô falando e por que ele merece estar aqui? A gente tá falando de um dos meus diretores favoritos, que é o David Fincher. Eu acho que além de todos esses grandes filmes que o Marcelinho comentou agora, nesses últimos 10 anos dele que eu vou tocar, a gente tem que mencionar Clube da Luta, Vidas em Jogo, Seven. São grandes filmes que David Fincher fez antes. Nesses últimos 10 anos ele teve 2 indicações ao Oscar e já ganhou diversos outros prêmios. Tem uma carreira que começou estranha, né? Ele fazia clipes, ele era diretor de videoclipes de artistas como Madonna, George Michael, e o David Fincher acabou indo para um cinema muito mais denso. A carreira dele, na verdade, é criada em cima de suspense. Eu gosto muito dessa atmosfera que ele cria. Ele bota um tom urbano que eu acho muito forte, né? Eu gosto muito da montagem dele. Ele faz coisas mundanas, como a história do Mark Zuckerberg, se tornaram um thriller que te deixa tenso e você não sabe o que esperar das atitudes daqueles jovens, entendeu? Que na verdade mostra até onde eles vão pelo poder, sabe? Tudo do David Fincher te deixa muito preso, te deixa muito incomodado. Garota Exemplar eu acho muito bom, a direção que ele tem dos atores ali é incrível. O que ele tira da Rosamund Pike, do
Ben Affleck, a habilidade de sustentar e aumentar o tom do suspense, criando essa atmosfera fechada, influenciou outros cineastas. Você vê elementos do Fincher em obras do Ben Affleck, por exemplo, como Gone Baby Gone e o The Town. Eu queria falar só uma coisinha do Fincher. Você falou do Ben Affleck, o Ben Affleck trabalhou com ele no Garoto Exemplar. E aí, na entrevista que ele deu pra divulgar o filme, ele falou que o Fincher é um dos poucos diretores que ele pode fazer o trabalho de qualquer pessoa no estúdio melhor do que aquela pessoa. Da maneira que ele entende de todos os detalhes e como isso passa, né, pra tela. Como ele é um diretor detalhista. O Mark Ruffalo, que trabalhou com ele no Zodíaco, e ele falou que eles chegaram a fazer 34 takes pra uma cena simples, trivial. E ele não entendia por que o Fincher fazia tanto. E teve uma hora que o Fincher começou a andar na direção dele, passou por ele, foi lá atrás, pegou um figurante, tirou o figurante da frente do plano, filmou e pronto. Esse é o nível de detalhismo do Fincher. E essa foi a maneira que o Ruffalo usou pra descrever o Fincher. Não, e ele tem uma assinatura muito característica. Você vê qualquer filme dele, você consegue perceber que ali é um filme do David Fincher. O Fincher não só merece estar nessa lista de diretores da década, como principalmente da lista do ano passado, da década passada. Sim. Porque os melhores filmes dele, você falou aí, o Seven, o Clube da Luta, são filmes assim, a história do cinema. Essa década, ele fez filmes, eu acho, interessantes. Ele se reinventou, eu acho, nos últimos 10 anos, um pouco. Mesmo fazendo suspense, ele fez filmes de suspense, um diferente do outro. Não é a parte da filmografia dele que eu mais gosto. Tim Burton é totalmente diferente do que você imaginaria o David Fincher fazendo. Assim, eu acho que ele merece, mas não é a filmografia que eu mais gosto dele. Não é essa parte da filmografia que eu mais gosto dele. Márcio. Muito bom. Na verdade, o Renatão roubou ele da minha lista, né? Mas tudo bem, não tem problema não. Mas é excelente, tem também característica bem própria de uso de penumbra, cores bem verdes e azuis na iluminação assim, do estúdio, da película. Os filmes são excelentes, né? Todos vocês falaram aí. Merece estar na lista, com certeza. Eu particularmente, olha que eu sou muito fã do Clube da Luta, eu particularmente acho que Rede Social é o melhor filme dele. Eu acho que ali é onde tem todo o toque dele. Ele dirigiu aquele filme muito bem, ele dirigiu os atores muito bem. A trilha sonora do Trent Reznor mexe, incomoda. Eu acho aquele filme espetacular. Eu particularmente acho que é o melhor filme dele. Eu acho o Alien 3 muito bom. Até hoje. O próximo filme do David Fincher vai ser ele vai voltar pra televisão, pra HBO, pra fazer a série Mindhunters com a Charlize Theron no elenco. Próximo diretor, vamos? Vamos lá. Polêmico o próximo, hein? O próximo diretor fez Tropa de Elite em 2007, Garapa, o documentário em 2009, Tropa de Elite 2 em 2010, Robocop e Rio Eu Te Amo em 2014. Em 2015 foi pra televisão fazer Narcos, novamente com seu ator assinatura Wagner Moura. Essa foi uma escolha minha, o único brasileiro da lista, José Padilha. Vou justificar pelo seguinte: acho que é o diretor mais importante do Brasil nos últimos 20 anos praticamente. É um diretor extremamente corajoso, é um diretor que faz filmes que você olha e você fala, cara, como é que deixaram ele fazer esse filme? Como é que ele conseguiu fazer esse filme? É um diretor extremamente globalizado, já filmou em inglês, já filmou em português, já filmou em espanhol, sempre mantendo o estilo dele. Trouxe muito do que ele aprendeu com os documentários pro cinema dele, pros filmes de ficção, e eu acho perfeita a maneira que ele filma. É um diretor que trabalha muito com plano sequências, mas não aquele plano sequência que chama atenção pro plano sequência, é um plano sequência documental. Eu pensei em botar o Paul Greengrass na minha lista, e eu acho que eles têm uma filmografia muito parecida, porque são diretores que vieram do documentário para fazer filmes de ação, filmes policiais, filmes políticos, e isso casou muito bem. A maneira de filmar de um jeito, a maneira tanto da parte do Greengrass quanto da parte do Padilha revolucionou o gênero de ação dessa última década. É um diretor extremamente politizado, ele sempre encaixa muito da situação atual daquele país dentro, né? Mesmo quando ele fez o Narcos, que é uma história que se passou há 20, 30 anos atrás, ele consegue colocar elementos que até hoje você olha e fala assim, caramba, isso acontece hoje, né? Ele é sempre muito crítico, muito ácido no texto dele. E só dizer uma coisa, premiado em Berlim, os europeus adoram o Padilha. Nos Estados Unidos também, eu acompanho muito um site americano, são uns 10 pessoas que escrevem no site, e eles idolatram o Padilha, tudo que o Padilha fez, inclusive o Robocop. O Robocop, só deixando claro que é o filme dele que mais teve críticas, né? Eu gosto muito do Robocop dele, apesar de saber que é completamente diferente do Robocop do Verhoeven. Eu tento não comparar, mas eu acho muito bom. É o filme Ame ou Odeie. Lá nos Estados Unidos, é um absurdo dizer que as pessoas não gostaram do filme. Teve muito americano que adorou o filme, pela crítica que ele faz, principalmente a direita americana. O personagem do Samuel Jackson, por exemplo. Mas enfim, quero saber de vocês. Márcio. Então, o Padilha, pra mim, é um excelente diretor. O que você falou, eu não discordo em nada, sabe? Que ele bate no sistema, que ele é político, que ele é globalizado, aborda temas atuais, isso é inegável.
Mas, pra mim, ele não deveria estar na lista. Nesses últimos 10 anos, pra mim, trabalhos relevantes e trabalhos que agregaram o cinema com conteúdo são Tropa, 1 e 2. Na verdade, você falou... Que não é pouco, hein, Márcio? Que não é pouco. O cinema brasileiro não é pouco, não. Pra 10 anos pra cá, eu acho que na lista dos diretores, pra mim, não entraria. Eu não colocaria. O Robocop, pra mim, não é bom. Não gostei do Robocop. Não retrata o que é o Robocop. Não tem uma história boa. Pra mim, não gostei. Não me agradou. Mas, você fala também, a direção do Narcos. Ele dirigiu um episódio do Narcos. Tudo bem, ele tem... Os melhores. Mas aí, Márcio, olha só. Do Narcos, não esquece um detalhe. Ele dirigiu os 2 primeiros episódios. E os diretores que vieram em seguida, o Guilherme Navarro, até o brasileiro Fernando, o que dirigiu o Lobo Atrás da Porta, dirigiu também 2 episódios. Todos eles seguiram a linha do Padilha, né, de direção. A série toda pode não ter sido filmada por ele, mas é na linha dele, do estilo de filmagem dele. Pô, sim. Marcelinho, eu achei que perdeu tanto depois dos 2 primeiros. Eu gostei. Eu juro pra você. Tanto que eu tô parado no 6º episódio. Eu ainda não... depois eu vou voltar. Mas você tá achando a série ruim? Não tô achando ruim. Só que ela foi me largando, sabe? Ela me prendeu muito os 2 primeiros. Os 3 primeiros, assim. Aí depois eu fui... Você não acha que isso só destaca o talento do Padilha? Você não acha que isso só mostra isso? Sim. Mas olha só. A questão que eu vou botar. Desde o momento que você tinha levantado, que ia botar o Padilha na lista, eu pensei, beleza. A gente vai fazer uma lista dos... A gente tá fechando aqui, quem vai estar na lista? Vai não tá na lista. Os 10 diretores mais influentes. Isso falando mundialmente. Se a gente for botar uma lista aqui, fechar, mundial, os 10 diretores mais influentes na última década, o Padilha não se encaixa. Ele é espetacular, eu não tô negando isso. A gente tá botando a filmografia do cara, tem 4 filmes nos últimos 10 anos e uma série, e tem um erro, sabe, que é o Robocop, que eu também não gosto. O Garapa, eu não assisti esse doc dele, não tive oportunidade de ver, eu vi o ano do 74, mas o Garapa eu não tive oportunidade. Eu sei que ele é muito ativo com documentários e tal, eu acho ele espetacular. Tropa de Elite 2 é um dos meus filmes favoritos na vida, eu acho espetacular, cara, eu acho que é o melhor filme brasileiro. Aí, partindo na lista, o cinema brasileiro, ele, pra mim, é um disparado nos últimos 10 anos e na história, top 5. Pela importância, pelo que ele movimentou e o que ele trouxe, sabe? Uma linguagem diferente, uma linguagem que a gente não tá acostumado aqui no nosso cinema. Mas vendo num parâmetro mundial, cara, eu não acho que ele tem influência pra isso tudo. O que ele bota de novo pra gente, tem muita gente lá fora que já faz, sabe? O próximo trabalho do José Padilha vai ser o documentário Curumim, do diretor Marcos Prado, como produtor. Volta aos documentários. Vamos pro próximo? Vambora. Próximo diretor, em 2006, ganhou o Oscar, aliás, como melhor diretor, pelos Infiltrados. Em 2008, o documentário Shine a Light. Em 2010, fez 3 de uma vez: Ilha do Medo, Public Speaking, documentário, e a série Boardwalk Empire. Em 2011, A Invenção de Hugo Cabret. Em 2013, O Lobo de Wall Street. Em 2014, The 50 Year Argument, também documentário. E em 2016, a série Vinil. Márcio, de quem que eu tô falando aqui? Basicamente, eu escolhi também pela filmografia, pela história de cinema que o Martin Scorsese exerce sobre todos nós, né? Então, você vê com essa de 2005 pra cá, Aviador, Departed, O Cabret, Wolf of Wall Street. Pô, é fantástico os filmes. Um diretor extremamente aclamado aqui em Hollywood. Pra mim, é super influente e tem que estar na lista dos 10 mais diretores da década, com certeza. Olha, eu sou muito fã do Scorsese. Eu gosto particularmente... É difícil a gente pegar, assim, a parte antiga dele, a parte atual. Porque eu gosto muito das coisas novas dele. Eu acho que ele trabalha muito bem com os atores. Ele fez... O Leonardo DiCaprio é o que ele é hoje por causa do Scorsese. Ele moldou o DiCaprio, assim como ele moldou o De Niro naquela época. Ele é um cara que não tem medo de se inventar. Ele já fez comédia, ele já fez ação, ele já fez documentário, ele já fez musical, ele já fez terror. Tudo. Oi? Cabo do Medo é um dos melhores terror, um filme de terror que eu já vi. Exato, Cabo do Medo. Suspense incrível com a Ilha do Medo. A Ilha do Medo é espetacular. E é um filme que o público adora, a crítica foi excelente, mas não teve as premiações e aquele peso que outros filmes do Scorsese acabam tendo. É um cara com uma linguagem especial, é um cara com um diálogo ácido, dinâmico, com uma assinatura muito própria, que eu acho que teve uma década excelente
Pra mim ele tem que estar nessa lista. Eu acho que o Scorsese, ele é o diretor dos diretores. Ele não só conhece muito de cinema, conhece demais. Ele lembra coisas assim de 1920. Tem vários documentários sobre o Scorsese comentando sobre o cinema americano, enfim. Eu tenho um que eu guardo aqui também, que ele fala muito dos westerns, do começo do cinema, né, nos Estados Unidos. E ele lembra detalhes assim absurdos. Ele passou a infância dele praticamente toda no cinema. Ele tinha bronquite, então o cinema, pelo menos, ele não precisava correr, não precisava fazer nada. Ele tem uma história de vida maravilhosa, tem uma filmografia espetacular. E ele é um cara super humilde. Você vê qualquer entrevista dele, ele, sabe, tipo, ele não é um cara que ele almeja ganhar muitos prêmios, ele gosta de aparecer mais do que os filmes dele. Eu quero falar isso porque eu tô prevendo o que vai vir no próximo diretor. Mas enfim, eu acho Os Infiltrados de 2006 e O Lobo de Wall Street de 2013 absurdos. Eu só queria dizer o seguinte, ele merece, pelo seguinte, se fosse um diretor que só tivesse feito esses dois filmes, qualquer diretor tivesse feito esses dois filmes, ele já merecia estar nessa lista. E aí você falou do Ilha do Medo. E os documentários dele, eu adoro o Public Speaking que ele fez, eu adoro o Shine a Light, eu acho ele é um cara extremamente versátil, merece estar aí na lista de todas as décadas desde que ele começou a fazer cinema. Próximo filme do Martin Scorsese, O Silêncio, que vai estrear agora em 2016, o filme com o ator favorito do Renatão, o Adam Driver, o Liam Neeson e o Andrew Garfield. Vamos pro próximo, nosso próximo diretor filmou uma cena, né, do Sin City, Cidade do Pecado, em 2005. Depois ele filmou um dos segmentos de Grindhouse, que se chama A Prova da Morte, em 2007. Em 2009 fez Bastardos Inglórios, que venceu o Oscar de roteiro. Django Livre, em 2012, também venceu o Oscar. E Os Oito Odiados, esse ano de 2015. Márcio, quem é o diretor e por que merece estar na lista? Quentin Tarantino, que é um diretor, pra mim, que deve estar na lista com certeza. Nos últimos 10 anos tem trabalhos super relevantes. Um jeito de filmar bem clássico dele, violento. Aí o Massarinho vai contestar um pouco. A violência é mais pra trás, agora tá meio do galhofada. Não, mas não, pra mim é violento. Tem um enquadramento fechado muito bom. Os diálogos, ele é um diretor de roteiro, enfim. Gosto muito, tem que estar mesmo e é isso aí. Eu acho que o Tarantino merece estar numa lista de 10 melhores, mas não pela parte dele nos últimos 10 anos. Mas eu acho que ele faz um trabalho com atores fantástico. Tem uma noção da ambientação única. Ele pega algo, seja um filme de época como Bastardos Inglórios, ou algo atual como era o Pulp Fiction na época, e transforma pro mundo dele, o mundo do Tarantino, sabe? Onde referências ocorrem o tempo inteiro e que reflete até a sociedade, sabe? A gente vive num mundo onde a violência é algo normal pro ser humano. Tinha a banalização da violência. E eu acho que ele transforma isso pro mundo dele. A trilha sonora dele sempre diferente. Ele não usa trilha sonora de época. No próprio Os Oito Odiados, ele meteu um Jack White logo no início do filme, que tem uma trilha sonora do Ennio Morricone, então é uma decisão meio ousada de você mexer ali, e encaixa, você sente aquilo ali como se fizesse parte. Eu acho que ele constrói muito bem, mas eu não acho que os melhores filmes dele estão nesses últimos 10 anos. Eu já falei tudo que eu tinha que falar do Tarantino no cast dos Oito Odiados. Eu convido vocês que estão ouvindo a gente a ir lá ouvir o cast dos Oito Odiados, porque eu falei muito. Só vou dizer uma coisa sobre o Tarantino. Eu gosto do Tarantino dos orçamentos modestos. E isso não é o Tarantino dos últimos anos. Dessa lista toda que eu li, o único filme que eu realmente gosto é o Bastardos Inglórios de 2009. Os outros não me apeteceram nem de rever. Enfim, não acho que ele fez nada relevante. Ele é um cara que vale só deixar claro que, assim, ele tem o estilo dele. Você vê um filme Tarantino, você vê que é um filme do Tarantino, né? Mesmo que você entre no cinema e não saiba que é dele, dá pra perceber que é ele. E isso é uma coisa admirável e, enfim, eu vou continuar vendo qualquer filme que ele faça, mas não acho que essa foi a década dele, não. Espero que ele aprenda com os erros e... Mas, Marcelinho, posso fazer uma pergunta? Você falou que prefere os filmes dele até de orçamento menor e tudo mais, eu concordo com você plenamente. Mas você não acha que dos últimos 4 filmes dele, o único que foi de orçamento pequeno foi o pior filme dele? A Prova de Morte? Não. Eu acho o Django intragável. Sério? Pô, que isso, eu acho muito assim, bom. Foi um dos Oscars mais jogados no lixo, foi dar o roteiro pra ele. Eu acho que a história do Django é fraquíssima. Eu acho que o trabalho com os atores não é bom também. O DiCaprio extremamente exagerado naquele filme. Porra, adorei ele naquele filme, cara. Não, grita o tempo todo, fala gritando o tempo todo. Não... Os Oito Odiados, quando estiver passando na televisão, eu vou rever. Sem problema nenhum, assim, é um filme que eu não gostei, falei muito isso, mas eu revejo. O Django, eu já vi passando na televisão e eu faço questão de trocar de canal, porque pra mim, eu até gosto da Prova de Morte, já vi mais de uma vez. Não acho tão ruim, não.
tá fora pra mim, né? Não Sim, merece. sim. O Tarantino não tem próximo projeto definido ainda. Dizem que ele vai trabalhar no teatro agora. Ele mesmo falou. Teatral, Vai levar né? os 8. Homenagem ao Maguinho, ele tá indo pro teatro. Ele falou tanto teatral naquele cast que acho que o Tarantino ouviu. Vai reeditar Os 8 Odiados, que é o roteiro que ele ama, Vai virar um musical. no teatro, Da Broadway. com outros atores. Próximo diretor, talvez o diretor que mais trabalhou na década. Em 2005 fez Cruzada, Crianças Invisíveis, um dos segmentos, em 2005 também. Em 2006, Um Ano Bom. Em 2007, O Gangster. Em 2008, Rede de Mentiras. Em 2010, Robin Hood. Em 2012, Prometheus. Em 2013, O Conselheiro do Crime. Em 2014, Êxodo, Deuses e Reis. E em 2015, Perdido em Marte, filme indicado ao Oscar de melhor filme. Tô falando de Ridley Scott, uma das lendas do cinema, também, assim como o Martin Scorsese e o Clint Eastwood. É um diretor que foi uma escolha minha. O Scott, pra mim, ele, como eu falei, é um sobrevivente dos anos 70. Eu amo o cinema dos anos 70. O Scott tá no balaio. Hoje em dia você tem poucos diretores, né, que desde aquela década trabalham. O Scorsese a gente falou, o Spielberg, o Woody Allen. Eu acho que o Scott ele é um cara que também merece estar em todas as décadas. Ele tem que estar entre os melhores diretores, o mais influente de todas as décadas. É um cara que mantém a filmografia sempre impecável. Também tem filmes ame ou odeie. Pra mim, deixa a marca dele sempre em todos os filmes. É um filmmaker completo, entende muito de todos os departamentos. Fez sucesso em todas as décadas também, inclusive essa década. Sempre tá ali no meio, né? Discutido se vai ganhar o Oscar, nunca ganhou. Sempre algum filme indicado ao Oscar. Faz todos os gêneros, já fez praticamente todos os gêneros. Sempre se saiu muito bem em todos eles. Inclusive na ficção científica, né? A gente não tem que falar. É o diretor de alguns dos melhores filmes dos últimos 30 anos. Eu sou suspeito porque eu gosto dos filmes que todo mundo odeia dele. Eu gosto do Robin Hood, eu gosto do Prometheus, eu gosto do Conselheiro do Crime. Nossa. Eu gosto. Eu acho um filme. Uma parte de mim acabou de morrer um pouco por dentro. É um filme de diálogo, ele abusa muito do diálogo, mas é um filme extremamente interessante. O trabalho de atores muito bom. Os atores em Hollywood brigam pra trabalhar com ele. Já trabalhou com diversos atores. Ele tem uma assinatura. É um dos poucos diretores hoje que tem uma assinatura com um ator, assim como o Scorsese tem com o DiCaprio, como já teve com o De Niro, como o Spielberg já teve com o Richard Dreyfuss. Enfim, ele tem uma assinatura interessante com o Russell Crowe. O Russell Crowe ganhou o Oscar num trabalho do Ridley Scott, que é o Gladiador. Enfim, eu vi recentemente uma entrevista dele com outros diretores, né, desse ano. Ele deu uma aula, assim, os diretores paravam pra escutar ele falando, porque Eu tava reassistindo agora essa entrevista que você tá falando. Pois é, então, eu acho ele uma biblioteca. Ele entende muito de cinema. Então eu acho que ele merece estar nessa lista, sim. É um dos diretores mais influentes, é um dos diretores mais respeitáveis dos últimos anos. Márcio, vou começar com você. Ridley Scott. Não, pra mim merece. Bom diretor, pelo conjunto da obra, da história do Ridley Scott no cinema dos hoje em dia, enfim. Eu acho que ele merece pelo passado que ele fez. Dos últimos 10 anos. Pelos últimos 10 anos. Dos últimos 10 anos, pra mim, não merece estar, não. Desculpa. Renatão. Cara, eu acho que ele merece mais pela filmografia antiga. Apesar que eu acho que nos últimos 10 anos, por mais que ele tenha tido altos e baixos, eu gosto de muitos filmes dele dessa lista. Não só gosto de muitos, como eu acho alguns deles excelentes. O Gangster é espetacular. Perdido em Marte, cara, eu adorei esse filme. Sério, eu gostei muito desse filme. É o que todo mundo fala, é o náufrago no espaço. Eu acho muito bom. Rede de Mentiras eu acho muito bom também. Eu não gosto mesmo do Robin Hood, do Conselheiro do Crime. Eu acho que o Ridley Scott vale. Eu acho que ele tem altos e baixos. Até porque é aquilo que a gente comentou antes, né? Um cara que produz muito acaba passando por isso, sabe? Tendo altos e baixos. Isso, exatamente. Mas eu não acho. Eu acho o Ridley Scott como não falar de sci-fi sem falar Ridley Scott, sabe? Acho que ele fez coisas boas nos últimos 10 anos, gosto dele. Eu revi o Cruzada ano passado e eu gostei do Cruzada. Quando eu vi no cinema, eu odiei o Cruzada. Mas te perguntar, você viu a Cruzada versão do diretor ou normal? Não, vi a versão da Netflix. Tá na Netflix, é a versão normal. Agora eu vou te falar uma coisa. Reveja esse filme, dá uma segunda chance. E tenta fazer que nem eu fiz. Esquecer que o Orlando Bloom é o principal desse filme. Porque o problema do filme é o Orlando Bloom, ponto. Tá pedindo muito, cara. Tirando essa questão, não é um filme ruim, não. É um filme decente, é um bom filme e tem uma história muito interessante, aliás. Muito atual. Então dá pra pescar ali o que ele fez. E o Êxodo foi um filme que as pessoas até um pouco esquecem. É uma versão de um cara sem religião sobre os acontecimentos, sobre a história de Moisés. Então ele tenta meio que justificar aquilo não como com Deus, né? Tem muita coisa da religião que explica, foi Deus que abriu o mar e tal, não sei o que, as pragas e tal. Ele explica isso de uma maneira pé no chão. E é muito interessante isso. É uma visão muito nova
dessa história. O próximo filme do Ridley Scott é o Alien Covenant, para 2017, continuação do Prometheus. Próximo diretor, em 2007 fez Viagem para Darjeeling, eu não sei falar esse nome. Em 2009, O Fantástico Senhor Raposo. Em 2012, Moonrise Kingdom. Em 2014, O Grande Hotel Budapeste, também indicado ao Oscar. Renatão, seu último diretor indicado, por favor, quem é e por quê? Cara, meu último indicado é o excêntrico Wes Anderson. Eu acho que a gente comentou no início essa questão de ver pessoas diferentes e que trazem coisas novas. Eu acho que ninguém trouxe tanta novidade, né? Ninguém agregou tanta novidade no cinema recentemente como o Wes Anderson. Eu acho que desde o 16 Tenenbaums, acho que foi o primeiro filme dele, foi o filme que lançou ele, você tem muito ali no filme do que seria a futura filmografia do Wes Anderson. Acho que ele parece que ele experimentou aquilo ali. Eu acho ele espetacular, cara. Eu gosto muito do estilo de narrativa dele. É muito inspirado em literatura clássica, sempre elevando a fantasia, sabe? Eu gosto que ele sempre faz homenagens a outros filmes e a obras de outros diretores dentro das obras dele, assim como o Tarantino também faz, criando cenas e tal. Ele realmente possui um estilo teatral, né? Mas ele é muito assim, toda a construção de paisagem dele, quase como se fossem construções dentro de um palco, sabe? Tudo muito colorido e tudo muito bem construído. Tem várias indicações ao Oscar como roteirista, que ele escreve muito bem. Ganhou a primeira indicação dele ao Oscar ano passado. Márcio, Wes Anderson. Não, merece. É um diretor com trabalhos característicos, sempre trabalha com o infanto-juvenil, traz coisas bem interessantes, faz referência aos mestres de cinema, trabalha elementos de câmera com veículos, que é conduzida por veículo, coisa bem interessante. Eu gosto bastante das coisas que ele faz. Em vários trabalhos que ele conduz no cinema, crianças são adultos e adultos são crianças, faz essa troca de identidade, é uma característica bem interessante dele. A trilha sonora é muito boa. E o último trabalho que eu vi, que eu gostei muito, Grande Hotel Budapeste, um filme sensacional, atuações muito boas, a fotografia é um destaque bem interessante. Então, para mim, nos últimos 10 anos, é um diretor que conduz os filmes de forma bem diferente do convencional. Então, me agrada muito o estilo dele. Eu amo Os Excêntricos Tenenbaums. Eu vi no cinema, adorei. Não conhecia o trabalho do Wes Anderson antes disso. Adorei o filme, achei maravilhoso. Desses últimos 10 anos, eu confesso que eu não vi todos os filmes. Como a gente falou, é um diretor que tem a sua assinatura. Você vê um filme dele, é ele. Não tem jeito. Seja o Fantástico Senhor Raposo, seja o Grande Hotel Budapeste, que, concordo com você, é o melhor, disparado, o melhor filme dele. Mas o meu gosto não casa com o Wes Anderson. Tem filmes dele que se destacam, eu acho bons. Eu acho ele bom. Eu acho que, por tudo isso que você falou, eu concordo. Ele merece estar na lista porque ele é um cara completamente diferente do normal. Mas meu gosto, Marcelo, não casa muito com a filmografia do Wes Anderson. Então, pra mim, na minha lista, ele não entraria. Próximo filme do Wes Anderson, que está atualmente em pré-produção, não tem título, mas já tem um elenco espetacular, novamente. Bryan Cranston, Edward Norton e, como sempre, seu ator assinatura, Bill Murray. A gente vai chegar rapidinho agora para as menções honrosas, né? Vai falar rapidinho de outros diretores que ficaram fora da lista, mas que também merecem ser citados nesse cast. Márcio, posso começar com você? Então, a minha primeira é Peter Jackson. Para mim, fez bons trabalhos nessas últimas décadas e merecia ser com um comentário pelo menos. E o outro é David O. Russell, apesar de muita gente não gostar dos filmes dele, também uma assinatura própria, trabalho de diretor e de atores muito bom. Geralmente o mesmo cast de atores ele trabalha, então isso me agrada. Aqui em Hollywood, que eu tô próximo, né? Ele tem uma certa relevância na indústria, o Russell, e pra mim, gosto do trabalho dele, tem sim que ser mencionado aqui nos diretores. Beleza. Renatão? Minhas menções eu acho que não estariam no top 10 de nenhum de vocês dois, mas eu vou colocar porque eu acho que são dois diretores, assim, pessoalmente, que eu adoro e que brincam muito com o fantástico e tem um jeito muito inovador e diferente de criar os seus filmes, que é o Edgar Wright e o Guillermo del Toro.
Gosto de tudo que o Edgar Wright fez até agora. Eu acho que ele traz elementos muito novos para os filmes dele. Ele sabe fazer boas sátiras, ele tem aquele humor inglês ácido e inteligente, e ele tem uma linguagem diferente para criar os filmes dele. Todo o trabalho dele com Simon Pegg e Nick Frost vale a pena dar uma olhada. Assim como a adaptação dele pro quadrinho do Scott Pilgrim, que é fora de série. O Del Toro, criação de personagens e de criaturas fantásticas, universos de fantasia. Poucos fazem como o Del Toro faz. Tá, eu vou mencionar 4. Porque pra mim foi muito difícil fazer essa lista. Primeiro eu quero falar do sul-coreano Jung Hong-bok, que fez o Mother e fez o Expresso do Amanhã. Espetacular, procurem a filmografia desse cara nos últimos 10 anos. Espetacular, esse cara é tipo Christopher Nolan do Oriente. O próximo que eu quero falar, ele só fez 2 filmes, né, nessa década. Filhos da Esperança e Gravidade, Alfonso Cuarón. Espetacular também. É um cara, tem que ser mencionado, na minha opinião, nessa lista. Eu falei do Paul Greengrass, que eu acho que merecia também. Adoro a filmografia do Greengrass. Até os filmes menores deles eu acho bons. E o último é o Matthew Vaughn, que é um dos diretores novos de Hollywood. Ele não faz filmes pra ganhar Oscar, mas todos os quadrinhos, tudo que foi envolvido em quadrinhos que ele fez, Kick-Ass, o X-Men Primeira Classe e o Kingsman, são espetaculares. Espetaculares, alguns dos melhores filmes feitos nessa década de quadrinhos. Então, esses 4 tinha que mencionar. Márcio, queria agradecer a sua presença. Muito obrigado pela sua lista. Só queria que você se despedisse aí da galera, enfim. Obrigado pelo convite, obrigado aí, Renato. E toda essa lista que a gente fez foi bastante válida, assim, diretores conceituados, algumas bombas. É bom discutir, enfim, geralmente pode ser que a gente não concorde um com o outro, mas vale muito a pena sempre falar de cinema e ótimos diretores. Acho que a lista dos 10 mais aí, acho que ficou boa. Renatão, agradecer a sua presença também. Você quer deixar um abraço pra alguém, um contato? Cara, eu que agradeço. Como sempre, é muito divertido. Foi incrivelmente divertido se preparar para esse cast. Todas as nossas conversas off e aqui também, que foi muito legal. Queria agradecer a todo mundo que escuta, quem tá mandando as mensagens e feedbacks. E quem tiver ideias e sugestões, podem mandar pro Rato de Cinema, que a gente tá lendo. E deixar meus contatos nas redes sociais, como sempre, Facebook e Instagram, /Rena Maciel, com 2 L's. E pra galera seguir as minhas páginas, né? Minha página de cultura pop, que é o Geekon, facebook.com/portal Geekon, e da Roleplay Produções, que é a minha produtora de eventos nerds, e pode ficar ligado lá para promoções e futuras novidades. Bom, então só repetindo nossos contatos, pelo Twitter é o @ratos_cast e pelo e-mail ratoscast@gmail.com. Nosso site é o Ratos de Cinema, você pode também deixar uma mensagem lá, pelo Facebook Ratos de Cinema também, pode entrar lá e curtir a gente, enfim. Agradecendo mais uma vez ao Márcio, agradecendo mais uma vez ao Renatão, eu sou Marcelo Cipreste, você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcipreste com Y. Ratoscast, mais uma vez agradece a sua companhia, um abraço e câmbio final. O The Counselor é uma merda. Eu não acho uma merda não, hein? O Robin Hood é uma merda. Eu não acho também não. O Êxodo é chato pra caramba.